Muito bem, e nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, recebemos aqui o Dr. Gustavo Bernardes, como sempre, traz comentários importantes do ponto de vista prático para as pessoas que negociam no mercado e tal, sobretudo com base principalmente na questão do mercado imobiliário. Mas tem assuntos, né, doutor Bernardo, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa, tem assuntos que fogem, ampliam ainda mais essas questões, não só do mercado imobiliário. Por exemplo, essa mudança na forma de computação dos juros em dívidas dos civis. Isso teve uma alteração agora sobre isso. Sim, Silvio, sim. Já havia algum tempo, os tribunais haviam recebendo questionamentos, né, julgando decisões em que se buscava alteração dos juros legais, que hoje são previstos em lei de 1% ao ano, né, para fixar esses juros pela taxa Selic, né? A bem da verdade, isso se iniciou quando a taxa Selic era inferior a 12% ao ano. Porque se tu computar o juro de 1% ao mês de forma capitalizada, vai dar 12,4%, 12,6% ao ano. Então, agora, semana passada, o STJ, a corte do STJ, né, acabou modulando uma decisão e aplicando a taxa Selic, substituindo os juros de 1% ao ano. Ora, isso para as dívidas civis trouxe um acréscimo, porque hoje nós estamos com uma taxa Selic de 13,5%, né? 13,5%, se eu não me engano. Né? Então, os juros vão subir. Os juros subindo, as dívidas sobem. E o que acontece é que quando a gente que trabalha no judiciário e a gente percebe que aquela execução, aquela cobrança está se arrastando há vários anos, né? É porque o devedor não tem condições de quitar. Então, você aumentando o valor da dívida dificulta ainda mais a negociação e o encerramento daquele processo. Porém, a crítica que eu faço é que há uma regra legal, né? Sempre que os tribunais superiores mexem nas regras legais, né, alteram as interpretações ou alteram o que está escrito na lei, aquilo que está previsto em lei, isso causa um desequilíbrio, isso causa uma dissonância no mundo jurídico. Quando a gente está discutindo determinado débito, se tu está trabalhando para o devedor, tu busca discutir esses índices, tu busca discutir a forma de cálculo dos juros, tu busca discutir reduzir a capitalização ou afastar a capitalização daquela dívida, tu busca uma série de discussões, né? E quando tu traz um novo elemento para discutir, tu traz mais insegurança jurídica, né? As pessoas acham que 1,5% é muito pouco no ano, né? Mas se você considerar que os processos se arrastam por longo tempo, que as dívidas, por exemplo, financiamento imobiliário, que são 20, 30, 35 anos, né? Isso é uma infinidade de juros. É muito alto, faz a dívida subir muito, né? E o contexto que eu trago é que quando você tem uma regra legal já previamente estabelecida, né, de muitos anos, que os juros de 1% ao mês e mais uma taxa de correção monetária, que nas dívidas civis quase sempre é o GPM, né? E você traz, de repente, uma decisão que modifica isso, você causa insegurança jurídica. É, mais uma vez, os tribunais superiores alterando a legislação. Portanto, legislando, o que não é para um tribunal fazer, né? Então, essa é a minha crítica, né? E o mercado imobiliário é afetado por isso também? Todo o mercado imobiliário? Diretamente, né? O mercado imobiliário é o que tem os contratos de mais longo prazo, né? Os contratos, quanto mais longo prazo, computando mais tempo de juros, mais reflexo na dívida tem. Então, tu imagina, se já é alto hoje um financiamento com essas taxas que a gente está praticando hoje, 10%, 12%, imobiliário. É muito alto, né? Para te ter uma ideia, Silvio, tu financia um imóvel no Japão, a taxa é zero. Há pouco tempo a taxa era 2% ao ano, né? Aqui no Brasil você financia a 12%, 14%, né? Eu já vi 14,75% no financiamento imobiliário. É muito juro, as pessoas não conseguem imaginar o reflexo disso, porque aqui no Brasil a gente está acostumado a pensar na prestação. Mas se você computar aquele juro ao longo daqueles 30, 35 anos de contrato, você vai pagar 4, 5 apartamentos, né?
Agora, quando você deixa de pagar, é pior ainda. Porque no financiamento habitacional, no financiamento imobiliário, o credor vai lá, te notifica, te dá 15 dias para pagar, e se tu não paga, ele avisa o registro de imóveis para botar o imóvel no nome dele. E tu perdeu o teu imóvel, sem processo, sem defesa, sem nada, né? Então, tudo que dificulta a discussão da dívida, no meu entender, acaba trazendo uma maior insegurança jurídica, Silvio. Esse é um problema social, né? Esse é um problema da maior gravidade, porque, na verdade, as pessoas, muitas vezes, ficam desprotegidas e o mercado todo sofre. E nós sabemos, tem um advogado consagrado, Bernardo, essa questão da insegurança jurídica, porque isso aí afasta investimento, faz com que investimentos que estejam aqui acabem saindo do país. Eu li uma matéria essa semana aí e eu concordo com isso. O Brasil é um país que seria o modelo mundial mais desenvolvido e tal, mas por essas razões é que o país é o que é. Sim, olha a decisão, vou fazer uma outra crítica aqui. Olha a decisão acerca do Hotel Arvoredo aqui no centro. Isso, né? Quer dizer, uma empresa vai lá, cria um fundo de investimento, são 9 empresas investindo naquele prédio, adquire um prédio que estava abandonado, que estava dessucateado, e investe ali milhões de reais para reformar. Poucos meses antes de terminar a reforma, há uma invasão. Sai uma decisão da Justiça Estadual dizendo, olha, vamos tirar essa gente de lá. Eu não sou contra as pessoas, mas é preciso entender que ali há um investimento, há um projeto econômico, há um negócio acontecendo e você interfere. Essa decisão vai para o STF e um único ministro de decisão monocrática, manda suspender a decisão. Então, todo aquele investimento fica numa singularidade, numa dúvida, né? Todo o negócio fica inviabilizado, né? Tudo aquilo que iria acontecer no entorno daquele empreendimento talvez não aconteça mais, porque agora, evidentemente, vai se demorar muito tempo para tirar essas pessoas de lá, se é que nós vamos tirar, porque nós já tivemos casos em que se demorou muitos anos e que o negócio ficou inviável, né? E contrário a tudo aquilo que se espera do investimento econômico, né? Isso só acontece no Brasil. Na verdade, assim, são coisas que a gente, como jornalista, às vezes fica pensando assim, por que não invadem propriedade do ministro do Supremo Tribunal Federal? O dia que começarem a fazer isso, eles vão pensar 2 vezes. Que eu acho muito populismo, um populismo barato, é uma ideologização desnecessária em processos econômicos que são fundamentais para a sociedade, né? Veja bem, qual é o empresário que se sente seguro de investir qualquer coisa em Porto Alegre, no Brasil, hoje, né? Sabendo que tem isso aí. Não, isso já vinha melhorando muito. Nós já tínhamos umas decisões mais céleres, né, protegendo o patrimônio, né? Esse ministro em específico tem muitas fazendas. Não sei se alguma delas foi invadida. Uma boa sugestão aí, vocês aí, né? Vamos lá, né? Porque, na verdade, assim, de repente, tu tem que, às vezes, bandido, não estou dizendo, estou falando generalizando, não adianta tu querer combater bandido com as armas da civilidade. As armas da civilidade são para as armas da civilidade, para lutas entre quem é civilizado e não para quem não é civilizado. Então, as armas da civilidade não conseguem dobrar, não consegue ganhar, não consegue vencer o bandido, a bandidagem. A bandidagem tem outras formas de atuação. Então, nós temos que partir para isso também. Esse é um jogo de ganha ou não ganha. Então, a sociedade está chegando nesse ponto. No mundo jurídico, a gente chama de paridade de armas, né? Eu responder ao teu ataque com a mesma força que tu me atacou, né? Exatamente. Isso. O Brasil ainda é um país muito ideológico, né? Então, existem decisões que não são fundamentadas na lei, né? Decisões que tu não espera, né? Nós, como operadores do direito, temos ali as nossas armas, que é a lei, tu leva ao judiciário esperando que aquilo seja cumprido. Mas nem sempre acontece isso. Esse é o grande paradoxo que nós temos na área jurídica e que interfere nas nossas vidas e que certamente, eu como economista vejo, né, que é um grande obstáculo ao desenvolvimento equânime, justo desse país. Quer dizer, uma justiça que deveria fazer justiça não faz justiça. Ela usa a justiça para fazer injustiça. Isso é uma coisa mais grave. E muitas vezes ela tem uma visão distorcida, né? Só para complementar, as pessoas acham que todo investidor imobiliário é muito rico, né? Ele pode perder aquele bem ali. Já vi muitos investidores fazerem loteamentos que foram invadidos, que quebraram.
Já vi clientes que se mataram numa situação como essa, né? Mas o fato é que inviabiliza o negócio. Quando inviabiliza o negócio, o reflexo econômico é para a sociedade, não é só para o dono do negócio. É essa visão que as pessoas não têm, né? Que um dia chega em ti. Quer dizer, tu acha que os outros são... Não, um dia chega na gente. E tomara que chegue nessas pessoas que estão agindo desta maneira, essa maneira fraudulenta, ideologicamente comprometida e sem sentido. Isso aí não tem sentido. Bernardo, obrigado pela tua presença uma vez mais. Até a próxima oportunidade. Um abraço, Silvio.